Tudo bem, jovens? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você está estudando para o Enem, você precisa evitar esses erros que muita gente comete, que pode até mesmo prejudicar a sua aprovação. Bom, vamos começar falando de alguns erros gerais de estudo, tá? Muitos de vocês estão acostumados com o ritmo de escola, onde vocês estudavam para a prova, aí, após essa prova, vocês esqueciam desse conteúdo e já começavam a estudar para a prova seguinte. Para o Enem, essa dinâmica tem que mudar. Então, se faz necessário encaixar revisões periódicas para você estar sempre em contato com o conteúdo. Mas vamos lá, vamos abordar passo a passo alguns erros mais gerais de estudos que vocês cometem. Bom, dando continuidade a essa ideia inicial, é o estudar sem revisar. Novamente, se basear na época de escola vai ser prejudicial a vocês. Muitos não sabiam estudar corretamente, nem estudavam mesmo corretamente. Então, você precisa aprender a estar sempre em contato com o conteúdo. É necessário fazer uma revisão espaçada, principalmente dos tópicos que você sente um pouco mais de dificuldade. Ele tem que aparecer com uma certa frequência nas suas sessões de estudo ao longo das semanas de preparação para o Enem. Um outro erro comum são as expectativas irreais, tá? Às vezes vocês olham algumas notícias de um aluno que foi aprovado, ele fala que estudava 10, 12, 14 horas e vocês pensam que precisam seguir pelo mesmo caminho. Principalmente para um aluno que não está acostumado a estudar, se imaginar numa rotina de 8 horas seguidas de estudo vai ser prejudicial, você não vai conseguir fazer isso. Então comece por pouco, né? No caso, para você que está na escola, estudando só para a escola, vamos começar a adquirir um hábito, né? Uma rotina de estudos. Aí para você eu digo começar a encaixar 1h30, 2 horas de estudo por dia. Agora para você que está se preparando para o Enem, né? Que é o foco desse vídeo, comece encaixando 3, 4 horas de estudo por dia. É algo mais realista. O seu cronograma, o seu planejamento de estudos, ele precisa ser sensato. Bom, um terceiro erro que vocês cometem é tratar o estudo de vocês como uma checklist, como uma lista de compras, onde você vai riscando cada conteúdo estudado. E o aprendizado não funciona dessa maneira. Você precisa aceitar a realidade que vão ter conteúdos que você não vai conseguir riscar, né, até o dia do Enem. Você precisa aceitar o seu tempo de aprendizado. E a gente volta ao que eu falei lá no início, das revisões passadas. Terão conteúdos que vão aparecer com frequência nas suas semanas de estudo e você não vai conseguir riscar, né, aspas aqui, esse conteúdo nem tão cedo, tá? Então não trate os seus estudos como uma lista de compras, como uma lista de metas a serem batidas. Você não aprende dessa maneira, ninguém aprende dessa maneira. Bom, e todos esses erros que eu falei, que são as expectativas irreais, essa ideia de você pensar que tem que bater X horas de estudo por dia, você tratar os seus estudos como uma checklist, todos esses erros levam à frustração, porque você não vai conseguir bater de cara essas 8, 10 horas de estudo por dia, você vai sentir que está demorando para cortar disciplinas da sua lista, né, de metas, e no final você vai ficando frustrado com os estudos, tudo bem? Isso te faz abandonar toda a sua preparação para o Enem ou até mesmo para um concurso, tá? Isso daqui serve para um aluno que vai fazer um vestibular, um aluno que vai prestar um concurso e até mesmo um aluno que está, né, estudando para as provas da escola. Cuidado com esses erros para não levar à frustração. Bom, agora vamos começar a falar de alguns erros que vocês cometem especificamente em matemática e física que fazem vocês perderem pontos preciosos no Enem. Bom, o primeiro erro é vocês focarem só na teoria e não praticarem os exercícios. Matemática e física não é uma disciplina que você vai conseguir se desenvolver só lendo a apostila ou assistindo uma videoaula. Eventualmente, você vai ter que sentar e colocar o conteúdo em prática. E é um processo um pouco monótono e solitário, eu entendo, mas faz parte do processo de aprendizado dessas duas disciplinas. Você vai ter que sentar e você vai ter que exercitar. Outro erro que vocês cometem
é não revisar, ou melhor dizendo, não estudar os seus erros. Que não adianta só ficar fazendo exercícios. Vocês precisam estudar os seus erros, entender o que está errando e o porquê que está errando. E entenda o seguinte, o fato de você estar errando, não sei, por exemplo, questões de geometria plana ou questões de função afim, enfim, não significa que você tem que fazer mais uma bateria extensiva de exercícios dessas disciplinas. Você precisa entender o seu erro. Ah, eu estou errando na resolução. Bom, então provavelmente o seu erro está na matemática básica. Você está errando uma equação, uma potência, uma raiz, está trabalhando errado com a fração. Então você precisa trabalhar a sua matemática básica. Ah, eu estou errando na interpretação. Você está montando errado o problema, está organizando errado. Então você trabalha interpretação. Aí nesse caso a dica que eu te dou é escrever o passo a passo de resolução desses exercícios que você errou ou que teve mais dificuldade. Bom, por último é deixar matemática e física para depois. Aí nessa hora a série é mais legal, o celular é mais interessante, ou você vai se dedicar a ciências humanas, linguagens, redação. Não que você não tenha que estudar todos os componentes do Enem, meu ponto não é esse. Meu ponto é que você não pode ficar empurrando matemática, física, ou até mesmo química, que são disciplinas que os alunos procuram muito no reforço escolar, né, que a gente tem aqui no curso. Você não pode ficar empurrando essas disciplinas com a barriga. Você cedo ou tarde vai ter que sentar e estudar. Então o conselho que eu dou é encaixar essas disciplinas que vocês têm mais dificuldade, uma certa aversão, por assim dizer, colocar ela no início da sua sessão de estudos. Trabalha com o que é mais difícil primeiro, para depois pegar nas disciplinas que vocês têm maior, vamos dizer, maior facilidade. Então, galera, agora seguindo com o nosso conteúdo aqui, a gente vai falar um pouco sobre os principais erros na hora de estudar sobre química e biologia. Você já sentiu que estudar biologia e química é muito difícil? Bem, calma que você não está sozinho. Tem um monte de gente com essa dificuldade aí e hoje a gente vai tentar sanar um pouco isso. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o volume de conteúdo. Tanto biologia quanto química tem um volume de conteúdo muito grande. No caso de biologia, um monte de nome para decorar. No caso de química, um monte de fórmula, nome também. Então, calma. Muita gente tenta decorar e acaba se frustrando justamente porque esse volume de conteúdo é muito grande. Então, entender é muito mais fácil do que decorar, ou muito mais valioso para o nosso cérebro. Vamos entender. Como é que a gente entende? Praticando. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai entender sobre o assunto que a gente está falando. No caso de química, tem as aulas práticas, que existem vários vídeos na internet. No caso de biologia, mapas mentais. Fazendo mapas mentais com conceitos mais importantes e principalmente exercícios. Um método muito usado na química também é a gente construir frases com riminhas, né? A gente vai entender, mas na hora pode dar aquele branco e talvez construir frases, aqueles famosos versinhos com algumas fórmulas, pode ajudar vocês. Mas se você só construir a frase e não souber para que utilizar e como utilizar, não adianta muita coisa também. Mantenha calma e organize seu tempo. Não adianta você estudar sem planejamento. E além disso tudo que a gente já falou, principalmente tenha um momento de descanso. Seu cérebro precisa descansar para poder assimilar todo o conteúdo que você está estudando. Bem, agora que a gente já falou quais são os erros mais comuns e a gente tem certeza que você não vai cair mais neles, siga a gente. Olha as nossas redes sociais, deixa seu like, comenta aqui quais são as suas maiores dificuldades e quais as matérias que você acha que precisa melhorar um pouquinho.